Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Está começando mais um Pegada ao Vivo, que é o programa de lives aqui da nossa Pegada. Neste sábado a gente traz mais uma edição da série de jornalismo ambiental independente aqui no Brasil. Boa noite a quem está chegando. Nossa convidada já chegou aqui. Boa noite, Sucena. Ainda vou te apresentar, mas eu já vou aceitar teu convite. E a gente já ir também compartilhando a live, né, com nossos seguidores, né, para que nossos seguidores também participem, né? É só apertar aqui na setinha aqui do lado. Boa noite, Sucena. Boa noite. Eu estou conversando aqui, né, dei boa noite e falei que neste sábado a gente está trazendo mais uma edição da série Jornalismo Ambiental Independente, né, aqui da nossa Pegada. E aí eu vou te explicar um pouco, explicar para quem estiver assistindo, né, que essa série ela tem o objetivo de mostrar a diversidade, né, de iniciativas de jornalismo ambiental independente que a gente tem aqui no Brasil e também a diversidade de nicho mesmo, de cobertura, né, porque quando a sociedade ela pensa em meio ambiente, normalmente ela só pensa em floresta, né? E pensa no máximo, talvez, em algum desastre ambiental, né? E a ideia é que a gente possa mostrar que, na verdade, o meio ambiente é tudo, né? Se a gente vai, né, pensar, né, no que significa meio e no que significa a palavra ambiente, né, significa lugar. E o lugar é qualquer espaço onde a pessoa esteja. Então, nós somos meio ambiente também, né? E aí, nós temos aqui no Brasil uma diversidade muito grande, né? E graças a Deus, né? Está crescendo bastante, né? A cobertura independente, né? Do jornalismo ambiental. Então, a ideia é que a gente possa mostrar, né? Mostrar essas iniciativas ao público, né? Porque a gente sabe que, além do meio ambiente já ser um assunto muito específico, nichado, que não é tão coberto, né? Pelas grandes mídias, imagina a mídia independente, né? Que tá ali, né? Lutando para conseguir um espaço, de certa forma. Graças a Deus também a internet, ela ajuda muito nisso, né? E ajuda, mas é aquela coisa, né? Ainda não traz, né? Infelizmente, não traz aquele retorno financeiro que permite também um trabalho com, com, com mais pessoas, né? São poucos as iniciativas que têm uma rede de colaboradores de fato grande e diversa, né? Mas, enfim, eu vou apresentar aqui você ao público. Boa noite, pessoal que está entrando. Vou apresentar rapidinho aqui Sucena, porque eu quero passar a palavra para ela, tá bom? E vocês aproveitem, podem compartilhar a live aqui embaixo, tem uma setinha, né? Vocês podem compartilhar para as pessoas que vocês acham né, que podem gostar, né, de escutar nosso papo aqui sobre jornalismo ambiental independente, sobre cobertura jornalística, sobre empreendedorismo, enfim. Vou dar uma colada, tá? Gente, Sucena Escada Rescue, né, falando aqui com um sotaque bem pernambucano, Escada Rescue, é jornalista, especialista em meio ambiente, sociedade e em política internacional. Já atuou como pauteira, redatora, repórter, pesquisadora, editora, assessora e consultora de comunicação em mídias impressas, digital e televisiva. Já trabalhou no terceiro setor socioambiental, fez cartilhas e livros, trabalhou com docência no ensino técnico e meio ambiente. Desde 2002, se dedica principalmente ao jornalismo socioambiental, com passagens em publicações e organizações como a revista Horizonte Geográfico, a revista Fórum, títulos, né, diversos títulos das áreas de ciência e vida da editora Scala, o site Planeta Sustentável, a Fundação Mafre, Diário do Grande ABC, Senac São Paulo, Sebrae Nacional, Instituto Centro de Vida, ICV, Greenpeace Brasil, Revista Problemas Brasileiros, PIB Comunicação e 350 Org. Coincidentemente, foi onde a gente se conheceu na semana passada, numa oficina voltada para jornalistas, né, e cobertura de mudanças climáticas. Bom, muito prazer, né? É um prazer receber você.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória, né? Como foi, né, a criação do blog Cidadãos do Mundo, né? Porque acabei não falando, né? Detalhe, ela é a criadora, né, do blog Cidadãos do Mundo, que existe desde 2007, né? E também de outros projetos, né, na área multimídia, que ela vai falar um pouquinho aqui, que é o programa Vozes do Bioma, dos Biomas, e também o webdoc Eu, Nós e Nosso Planeta. Né? Nosso planeta, assim? Não, nosso meio ambiente. Fala um pouquinho sobre tua história, Sucena. Olha, gratidão, né, pelo convite, né? Posso dizer assim, sou paulistana, né? Sou formada pela PUC, né? Como você tinha falado, né? Em final de 91 para 92, né? E desde lá, na verdade, eu já comecei a ter um entrosamento com as pautas socioambientais, apesar de ainda não ter ainda editorias específicas, né? Mas eu já travava, enfim, pautas, né, relacionadas a esse tema. E aí, em 2007, em especial, né, eu decidi criar. A tua imagem travou para mim ou foi a minha internet? Qual terá sido? O pessoal que está online, vocês estão me ouvindo e estão ouvindo a Sucena? Sucena? Vocês estão Oi, conseguindo eu não te ouvi. Eu não sei se foi a minha que travou ou se foi a tua. Você me ouviu? Você travou para mim também. Mas vamos lá. Então, deixa eu começar, né? Eu estava falando que eu me formei, né, de 91 para 92 na PUC, né? E desde lá eu já comecei a fazer pautas socioambientais, mas não com aquele crivo de editoria específica. Ainda não havia, né? Justamente a gente fazia em cidades, em matérias assim do dia a dia, matérias já relacionadas ao meio ambiente. E eu vi que eu tinha afinidade. Ali, por volta de 2007, 2008, né, quando eu fiz a pós em Meio Ambiente e Sociedade, aí eu percebi que eu tinha uma afinidade muito grande para me especificar nessa área. Eu fiz na Fundação de Escola de Sociologia e Política. E de lá para cá, aí eu acabei criando o blog, né, como algo paralelo, né, às reportagens que eu já fazia, enfim, nos locais que eu trabalhava. E isso foi ganhando um fôlego, né? Não parei mais, né? Nesse blog, com mais permanência de artigos, reportagens, durante os anos, né? E mais especificamente, em 2014 para 2015, aí eu montei um projeto que se chama Vozes dos Biomas, numa atitude ainda primeiramente experimental, né, que eu fui à Serra da Capivara, né, no Parque Nacional da Serra da Capivara, e a minha primeira entrevistada, né, no Piauí, foi a professora Nete Guidon, né, eu tinha muita curiosidade de conhecê-la pessoalmente e também saber do trabalho dela, enfim, né, então ela foi a minha primeira entrevistada no projeto. E, na sequência, entrevistei também um artesão contemporâneo, né, do início do trabalho dela, né, na Serra da Capivara, também foi algo belíssimo, né, que conheceu só essas preciosidades, né, que a gente acaba achando no meio do caminho. Aí, por questões, assim, de trabalho, eu tive que, enfim, dar um intervalo, né, no projeto, né, em função de ter ido também depois trabalhar na Amazônia Mato Grossense, né, no Instituto do ICV, e aí eu dei uma parada, fiz mais algumas entrevistas em 2015, 2017, e aí com o advento da pandemia, né, acabei decidindo, vou colocar, né, na prática de uma maneira mais assídua, né, as entrevistas, só que de maneira digital, porque a ideia, na verdade, é em loco conhecer todos esses locais e esses personagens, né? Então, esse é o fundamento do projeto. Mas nesse inteirinho a gente vai fazendo, né? Via sim, digitalmente, né? E tá dando certo, né? A Voz dos Biomas já está chegando
há quase 80 entrevistas. E eu nem sei se você quer perguntar. Tá conseguindo me ouvir? E aí, nesse critério de pauta, né, que eu comecei a fazer no Vozes dos Biomas, foi justamente tentar verificar algumas personagens que eu já conhecia, né, até da minha carreira, porque é mais fácil você falar de alguém que você conhece e sabe que tem um trabalho sério, né? E aí foram desde indígenas, quilombolas, cientistas, biólogos, educadores ambientais. Então, é uma gama enorme, né, de entrevistados e sempre com um mote biomas, né, ou bioma específico, ou dos biomas de uma maneira geral, com essa proposta conservacionista mesmo, né? Então, a ideia é mostrar, enfim, que as pessoas possam expor, né, seus trabalhos, as suas ações, a sua maneira também de leitura de mundo, que eu acho que é importante. E, e aí, nesse entremeio, eu comecei a fazer um curso agora, desde o ano passado, de produção cultural, justamente ajudar a tentar viabilizar de uma forma mais ele poder também ter uma autossustentação, né? E aí o projeto nasceu, né? Nesse interim, né? Aí eu decidi, eu sempre tive vontade, eu já tinha feito curso de roteiro, né? Eu queria partir para a área audiovisual, porque sempre foi mais mídia impressa, né? Na totalidade da minha carreira. E aí eu decidi fazer um projeto que viabilize mini-docs e até, quem sabe, no futuro, um longa-metragem, né? Mas, por enquanto, os mini-docs. E comecei justamente, aí foi o Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente, o WebDoc, a primeira série, que é Quais lições da pandemia da Covid-19 te traz. Então, a ideia é justamente trazer essa em primeira pessoa, que as pessoas se sintam à vontade de depoimentos, né, que estão no máximo de 15 minutos, falando sobre as questões que elas encaram, né, tanto profissionalmente como cidadãos, né. Então, eu já estou na 13ª entrevista desse projeto, né? Na verdade, eu estou pensando nele numa primeira temporada para depois ter uma segunda. E aí já tem cientistas, né, epidemiologistas, psicólogos, tem também indígena. Enfim, é uma gama enorme de pessoas que trazem esses relatos e relatos sensíveis, né? Que eu acho que isso é o mais interessante. Não é aquela coisa só, vamos dizer assim, institucional, ou que acaba falando assim, é uma frase e acabou. Não, são relatos de vida, são pessoas que às vezes até perderam mente, né, durante essa pandemia. E é uma coisa que eu estou curtindo muito, né? E já tenho uma ideia para uma próxima série com outro tema, né? Justamente relacionado a mudanças climáticas, né? E quanto aos cidadãos do mundo, nesse interim, desde 2007, já foram praticamente 800 artigos, contando mais artigos, além de reportagens, né? E todos eles de cunho autoral, né? Eu decidi que o blog seria com esse formato, né? Com artigos que eu mesma escrevo, né? Enfim, apuro, faço as entrevistas, tudo mais, né? E no primeiro momento ele sempre teve uma proposta de educomunicação também, né? Que no Senac, né, eu tive a oportunidade de dar aula 2 anos e meio da questão de educação socioambiental no curso técnico de meio ambiente. Então, foi uma experiência também muito valiosa, né, que me agrada muito, né, poder ter essa questão enfim, a gente fala, né, já virou até um jargão, né, mas o empoderamento, né, das pessoas, que elas possam ter a sua própria voz, né, e produzir suas próprias meios, veículos, enfim, de comunicação, né. Então, acho interessante também essa parte, né, dessa gama que a gente tem na área de comunicação social, né, e mídia livre, né, que a gente pode dizer. Aí você tem as rádios comunitárias,
você tem a Rádio Jovem, enfim, você tem projetos também de mídia índia, tem uma infinidade, né, de ações assim que estão se espalhando, né, pelo Brasil, que acabam levando também a auxílio dessas próprias comunidades, né, que é um outro Uhum. ponto que eu acho que é importante, né. E comunicação, muitas coisas, né? Muitos assuntos. Uma infinidade, né? A gente vai falando assim, mas fica à vontade, se você quer Não, perguntar. né? É muito interessante, né? Muitos pontos interessantes que você falou. Vou começar pelo último agora. Comunicação comunitária, principalmente, né? Ela faz toda a diferença, né? Porque eu acredito que hoje uma das coisas que mais se precisa com essa globalização da informação, eu acho que o que falta muito é estar nos locais, né? É você ter informação do local, é você ter as pessoas ali apropriadas né, das suas regiões, daquilo que faz, daquilo que pode fazer, né? Muitas vezes as grandes mídias, principalmente agora com a internet, elas não têm acesso, né? Muitas vezes não têm acesso, não tem nem equipe, né? Aqui em Recife mesmo, em Pernambuco, né, os grandes jornais, assim, a gente acabou de perder o impresso dos maiores jornais aqui da cidade, do estado, né, que agora só funciona no online, né? Então, assim, a tendência da grande mídia é essa, né? E esse surgimento, está surgindo muitos coletivos, né, de mídia independente, inclusive, nos lugares, e isso ajuda muito, né, ao próprio desenvolvimento, né, dessas regiões, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa, você faz tudo isso sozinha? Eu faço assim, eu sempre, desde o início da carreira, eu sempre gostei de fazer a pauta, a reportagem, a redação, e aí fui exercitando profissionalmente, né, ao longo da carreira, e depois edição também. E nesses projetos, no caso, tanto o blog como os programas, atualmente eu faço tudo sozinha, né? Então, desde a pauta, a produção, roteiro, enfim, edição, tudo, até o próprio blog em si, até a parte de web design, assim, fui eu que fiz, né, do blog, assim, é um exercício, né, que eu acho que o jornalista também, a gente acaba sendo até prazeroso, né, é óbvio que a minha ideia futura é ter também outros parceiros, né, para poder estar fazendo um trabalho até mais apurado, né, com uma finalização melhor, né, porque, obviamente, cada profissional tem sua expertise, enfim, né? Quem me dera ter um editor de imagens, né? Assim comigo também, sabe? Pessoas que pudessem estar agregando. Mas por enquanto sou eu que estou fazendo sozinha, né? Então, essa filha, assim, de dar uma base, um portfólio, né? Dar uma sustentação para, num segundo momento, aí partir, né? Para poder agregar, né, outras mãos, né, para poder estar junto também. Nossa, eu entendo perfeitamente, né? Na minha cabeça, enquanto eu te escutava, o meu pensamento dizia assim, encontrei minha pareia, como se fala aqui, porque aqui a nossa pegada também sou eu sozinha, né? Eu não sei como foi o processo aí porque assim, para quem escuta, quando a gente fala, eu faço só, eu escrevo, eu edito, eu gravo, eu edito que eu gravo, né? Eu faço toda a parte, enfim, toda a parte técnica, toda a parte conceitual, todo o planejamento, toda a finalização. Quando as pessoas pensam, talvez possa parecer muita coisa, mas ao mesmo tempo possa. Ah, é fruto da globalização, é fruto, né? Todo jornalista tem que fazer isso. Mas, assim, é trabalhoso, né? Exige, demanda tempo, demanda energia, né? Não é uma coisa tão simples assim, porque muitas vezes, eu não sei você, mas eu sinto muita necessidade de conversar. Eu tenho vontade de trocar ideia, de fazer brainstorm, né? E aí, o que é que tu achaste disso, né? O que é que tu achas, né? Poxa, me dá tua opinião. Eu tenho muita vontade de conversar, só que eu não tenho com quem conversar. E acaba que eu converso com pessoas que estão fora, né? Porque que são opiniões interessantes também, mas não é aquela opinião de quem está ali envolvido, né? Então, assim, não é tão simples, né? Às vezes você está com o olhar viciado, você já leu, já escutou, já assistiu, já editou. Peraí, eu já estou cansado, eu preciso dar um tempo disso para poder olhar depois para ver se eu
né, se está tudo certo, né? Como é que é esse processo para tu, Luciana? Então, eu acho assim, como você mesmo falou, há necessidade de a gente poder agregar, ter o coletivo. Acho que essa troca, essa interação, brainstorm, assim, é super importante. Mas na atual conjuntura, às vezes, assim, você não tem, as pessoas, e não é que são individualistas, né? Mas, assim, às vezes, até para manter suas mídias, elas precisam estar correndo. E algumas vezes conseguem fazer em rede, né? Mas nem sempre. E se você não toma atitude, nunca vai para, né? Não vai no segundo momento. Então, você tem que Exato. realmente criar uma base, né? Isso é necessário, assim. Você tem que dar o primeiro passo, né? Se você não dá o primeiro passo, aí fica difícil. E é necessário você também ter uma autocrítica também, obviamente, né? Como você mesma falou, porque às vezes você perde um pouco o rumo, né? Então você tem que ver, opa, isso aqui eu posso melhorar, né? Talvez assim, agregar alguma coisa que o conhecimento de um colega, que necessariamente agora não seria um colega remunerado, mas por que não no futuro, né? Quando a gente formar uma equipe, também a gente tem que pensar nisso. E as pessoas também não podem trabalhar de graça, né? Então, Exato. assim, a gente tem que avaliar também, né, essas questões também para não abusar do outro, né? Que às vezes a gente pensa, puta, né? A pessoa está necessitando, né, de trabalho, tem que ser respeitada por isso, né? Mas assim, num segundo momento eu penso de agregar justamente outros profissionais que, obviamente, têm uma expertise muito melhor do que eu em edição de imagens, né? Eu gostaria de me propriamente a pauta, né? Que é justamente o fundamento, né? A direção, enfim, né? Dos programas. E deixar as outras, vamos dizer assim, atribuições, né, para outros colegas, né, no futuro. Mas Exatamente, é a mesma exatamente. coisa que você falou, né? A gente tem uma jornada, às vezes, solitária, às vezes não, né? Às vezes, por meio de redes que eu participo, né? A gente sente também esse calor humano, né, dos outros colegas, né, que também estão na mesma labuta, né, alguns com veículos, vamos dizer assim, um pouco mais profissionalizados, né, em termos de anúncios, né, ou coisas parecidas, né, mas ao mesmo tempo estão todos no mesmo barco, né, fazem parte, vamos dizer assim, um mundinho pequeno, né, esse universo socioambiental, né. Então você assim acaba criando afinidades, né, com muita gente, enfim, né, com muitos profissionais. Isso é importante porque também te dá um pouco de respaldo, né? Ao mesmo tempo que você pode se sentir sozinho em dados momentos, mas você vê, puxa, tem toda um grupo, né, de profissionais assim que estão aí, né? Estamos juntos, né? De alguma forma estamos juntos, né? Exatamente, exatamente. E esse Estamos Juntos fortalece, né? Fortalece essa troca, né? A ideia dessa série de lives justamente também é isso, é ajudar a fortalecer, né? A gente enquanto profissionais, enquanto rede e enquanto também cidadãos, né? Cidadãos do mundo, né? Fortalecer as nossas pegadas, né? Porque é, a sociedade às vezes olha para o jornalista e coloca num altar, né? Coloca num pódio, num lugar muito diferente, muito distante, quando na verdade está próximo e é para estar junto mesmo, né? Principalmente agora que a gente tem redes sociais, né? A ideia é que a gente possa ajudar, né? Que a gente possa ajudar as pessoas, né? A própria profissão, né? A grande maioria, né, dos profissionais que decidem ser jornalistas tem uma missão ali por trás que é muito além de aparecer no Jornal Nacional, né? Dividir lá a tela com William Bonner, né? Porque tem muita gente que acha que, claro, com todo respeito, acha que jornalista tem esse glamour, né? Quando não é bem isso, né? Eu acho que a gente, bom, pelo menos isso eu falo por mim, né? Eu acho que a gente tem que sempre se sentir útil, né? Desde que eu saí do jornalismo, né, da faculdade, eu vi a profissão assim, não é uma profissão de escritório, né? Não desmerecendo quem trabalha, né, em área administrativa, obviamente. Mas assim, você tem essa função social, né? O jornalismo tem muito essa pegada de função social, né? E principalmente nessa área socioambiental, sustentabilidade.
Porque às vezes o pessoal fala assim, virou uma palavra, né, do senso comum, daqui a pouco todo mundo fala, mas não sabe, enfim, qual é o valor que está dentro dessa palavra, dessa menção, né? E a gente tem que sempre se cobrar, né? Eu acho que o jornalista, né, que nós somos nessa área, nos cobramos até mais, né? Porque às vezes, assim, não necessariamente a gente passa tudo que seria o ideal, né? A gente tenta, né, fazer o máximo que é possível. Mas eu acho que a gente tem a função de ser escutador, né? Você é um escutador, você percebe, né, as pessoas que possam estar fazendo a sua fala, enfim, se apresentando e sendo bons exemplos, né, cases, né, que a gente chama. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter o senso de poder ser crítico, né, nos momentos necessários, né, porque também, apesar da gente ter o meio copo cheio, mas também tem o meio copo vazio, né, e a gente sabe que nessa área socioambiental, no Brasil em especial, passamos por um momento bem difícil, né, de gestão pública, enfim, né, de desmatamento, de eventos extremos e por aí vai, né? A gente tem uma série de problemas aí, desafios, né? E também das populações tradicionais, povos tradicionais, quilombolas, né? Povos indígenas, pescadores artesanais. Então, é uma gama enorme, né, de vozes, né, que precisam ser ouvidas e ao mesmo tempo que a gente tenha maior conhecimento também, né, porque às vezes a gente não se aprofunda tanto, até pelo time, né, que né, tá com pautas diversas, né, mas é importante dar um tempo, assim, em algumas pautas e se aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que isso também é importante nessa nossa área de mídia independente. Uhum. Verdade, verdade. Eu queria aproveitar aqui para dar boa noite para a Adri Cherry, para Ju Gringuel e também para a atriz Luciana Cavalcante, né, que estão aqui acompanhando. E a Ju Gringuel tem um trabalho, aproveitando aqui, né, para falar, ela tem um trabalho muito interessante na área de sustentabilidade, né, nas comunidades, inclusive. Vale a pena quem estiver assistindo conhecer, né, dar uma procurada no Green Girl Group. Eu ia falar em Green Girl, eu já misturei inglês com português aqui, mas Green Girl Group, ó, em português. Muito legal, parabéns. Parabéns mesmo para as meninas. E aí eu queria te perguntar, Sucena, como é que o teu trabalho no sentido de nicho, né, de meio ambiente? Tu foca, são três coisas, né? Vai falar, acho que sobre os três projetos. Eu não sei se eu posso dizer que os dois programas fazem parte do blog ou se são separados, mas aí você me explica, né? Qual é o nicho de cada um desses projetos, né? Como é que é a cobertura, né, de meio ambiente em cada um deles? Eu sei que o programa Vozes de Biomas é sobre biomas, exclusivamente sobre biomas, mas como é que é nos outros, né? No blog Cidadãos do Mundo e no WebDoc. Conta um pouquinho sobre como é que é essa cobertura. Bom, os artigos do blog, né, que eu tenho feito desde 2007, eles versam por várias áreas, né? Então, desde mudanças climáticas, diversidade biológica, a questão de agrotóxicos, justiça socioambiental, resíduos sólidos. Então, são várias pautas, né? Então, vamos dizer assim, são várias pautas direcionadas também a eventos como os fóruns sociais mundiais, que eu pude participar de alguns também, que foram exercícios de chão, que eu chamo, né, maravilhosos para encontrar personagens, né? A cobertura, assim, não em bloco, né, mas das COPs, né, das mudanças climáticas. Então, assim, são vários temas. Então, são tanto artigos que são artigos de análise, né, como também matérias e entrevistas. Então, o blog tem essa característica. De 2020 para cá, eu parei um pouco de escrever, né, a parte escrita, para me dedicar a essa parte audiovisual, que é a parte que
especificamente do Vozes dos Biomas. Então, Vozes dos Biomas está integrado ao blog. Então, ele é a parte audiovisual, né? Como você mesma disse, o foco principal são os biomas, mas numa transversalidade grande, porque ao mesmo tempo que eu estou falando dos biomas, eu estou falando de educação ambiental, estou falando conservação, né, da biodiversidade, de mudanças climáticas, de justiça socioambiental, de questões como a própria Covid, né, que está ligada ao desmatamento. Então, assim, ele versa sobre todas essas áreas. Eu considero, assim, os biomas eu coloquei como foco central, mas ele é transversal às demais áreas, né? Já o Eu, Nós e Nosso Ambiente WebDoc, ele está sendo desenhado, como ele está em início ainda, né? Tá, como eu comentei que ele está no 13º episódio, né? Com essa série que é Quais Lições da Pandemia da Covid-19 traz. Então, a minha ideia é que ele seja, assim, com vários pontos temáticos também desse guarda-chuva do meio ambiente. Tanto que a próxima série vai ser sobre questão de personagens relacionados às mudanças climáticas. E a minha ideia é pegar um tema-chave, guarda-chuva, e aí, mas sempre trazendo mais assim a fala do meu personagem, do meu convidado, sem muitas intervenções. Nesse modelo, né, de webdoc que eu estou fazendo, é diferente de Vozes dos Biomas, que eu tenho um diálogo com o meu entrevistado, né? A gente está sempre trocando. Já no webdoc não, eu lanço, vamos dizer assim, uma pergunta-chave, né, e deixo à vontade, no caso, o convidado para poder expor, né, as suas reflexões, as suas experiências, tudo mais. Mas é sempre assim, essa transversalidade, né? Eu acho que não dá para você falar, por exemplo, de bioma, sem você falar de mananciais, sem você falar da questão da biodiversidade, sem você falar de mudanças climáticas, de gestão pública, de ODSs, né? Por exemplo, da ONU, né? Que também é um tema que vai sair agora na segunda-feira. Já estou adiantando, né? Que vai ser bem interessante. Eu vou fazer algumas entrevistas, né, relacionadas à questão dos biomas e os ODSs, né? Então, isso acaba sendo sempre uma constante, né, no Vozes dos Biomas, né? Não sei quando eu vou voltar a escrever. Agora, assim, os artigos analíticos, né, entre aspas, né, que geralmente eles, além de repercutir no próprio blog, eles eram compartilhados em outros veículos também, né? Mas, na verdade, eu acho que eu quero dar essa parte da minha vida, eu quero me dedicar um pouco mais nessa parte audiovisual e de podcast também, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? E eu acho que você tem que ter um pouco mais de engajamento. Você fica fazendo tudo um pouco, você acaba perdendo rumo, né? Então, eu estou focada nesse momento nesses dois projetos, né? Uhum. Você tá com podcast? Você tá ou vai fazer podcast também? Você falou aí, não sei se é um spoiler. Não, na verdade, assim, eu já tinha iniciado no blog a sessão de podcast, né? Eu fiz 8, mas aí eu dei uma parada, mas ao mesmo tempo, esses que estão no canal do YouTube, que são os 2 programas, eles também podem ser versionados para podcast. Então, eu estou até avaliando em fazer em 2 plataformas, né? Além do YouTube, fazê-los na versão do podcast também. Eles cabem perfeitamente, né, nessas duas maneiras, né, de veículos, né, de comunicação, né? E é o que está, vamos dizer assim, tendo mais, vamos dizer assim, mais contemporâneo, né? Talvez, acho que até em termos de linguagem, né? A gente tem visto essas mudanças um pouco, né, do processo da comunicação social, do jornalismo, né, que a interação também, as pessoas talvez se sentem mais próximas quando ouvem, quando veem, quando, né, tem essa, vamos dizer assim, essa aproximação maior, né, com o interlocutor, enfim, né. É uma relação meio mágica, né? Eu acho que é como se a gente for pensar nas rádios antigamente, né?
né? Era aquela coisa, né? Porque o imaginário, mexe no imaginário, né? A pessoa tá ali ouvindo, tá fazendo outras coisas. Por mais que no YouTube também dê para fazer isso, né? Dá para você apertar o play e lavar a louça, por exemplo. Mas só o áudio é diferente, né? Porque o YouTube você pode ir lá, não vou ver. Mas no áudio não, você não vai ver nunca, assim, né? Entre aspas, né? O nunca é entre aspas. E aí tem uma sensação gostosa também, né? Você tá ali ouvindo, tá? Talvez até você consiga prestar mais atenção, né? Em alguns casos, eu não sei. Mas eu também gosto muito de podcast. E eu estava assistindo, né, teus programas e pensando justamente isso, né? Assim, não em relação a você, mas em relação a mim, porque eu gravo meus podcasts da mesma forma que você grava seus programas. Então eu fiquei pensando, será que seria legal eu colocar no YouTube? Porque eu já tinha pensado nisso antes e não tinha colocado. Eu decidi não colocar. E aí, quando eu vi o seu, eu achei tão legal que eu fiquei, caramba, eu poderia, né, colocar também no YouTube. Mas, assim, não decidi ainda está uma incógnita, né, por enquanto está lá o podcast está lá nas plataformas de podcast. E o que eu faço para o YouTube, pronto, aí eu jogo no YouTube as lives, né? E algumas sessões da nossa pegada, que a nossa pegada criou recentemente, né? Que são sessões mais específicas, né? Ensinando a fazer, sabe, passo a passo, né? Passo a passo sustentável, essas coisas, né? O que fazer com isso, né? Em relação a resíduos, né? A gente fez um mini doc também, que eu estava até querendo fazer uma série com ele também, mas por enquanto a gente só fez o primeiro, né? Foi uma série voltada para, né, voltada para gênero, né? Fazer uma relação entre gênero e o brincar, né? Brincar de que o nome da série não, do webdoc, né? E aí o webdoc da gente foi feito em 2019, 2019. E assim, eu sou suspeita para falar, porque assim, eu amo o tema, mas fala sobre esse hábito social, né, que a sociedade tem de achar que o menino tem que brincar de bola, a menina tem que brincar de boneca, né, e menino não pode fazer comidinha, né, nem quando adulto, né, porque é isso, né, a infância, ela é um ensaio, né, da vida adulta. Então, quando a criança brinca, ela está se preparando para o que vai vir mais à frente. Então, a gente trouxe alguns depoimentos, né, para falar sobre isso, né, trouxe psicóloga, trouxe pedagoga, trouxe mães, né, para falar sobre o assunto e trazendo essa transversalidade, né, que você fala, porque isso também é sustentabilidade. Né? Quando a gente fala sobre educação, quando a gente fala sobre relações sociais, a gente também está sustentando o mundo, a gente também está sustentando a sociedade. Né? Porque a partir do momento que a gente tem relações desiguais entre homens e mulheres, a gente está num mundo doente, que a gente está, de fato, né, atualmente. Então, assim, a ideia desse webdoc da gente, desse mini doc, na verdade, que é mais ou menos a mesma coisa, mas é justamente essa, também fazer essa transversalidade, né? É muito importante que isso chegue, né? Esse tipo de assunto, e esse tipo de assunto que eu falo é transversalidade, ODS, mudanças climáticas. A gente até conversou um pouco sobre isso na oficina que a gente participou, né? É interessante que isso esteja próximo das pessoas, que as pessoas se vejam refletidas, consigam ver, né, qual é o impacto que as coisas do cotidiano dela têm no mundo, né? Porque tem, né? Afinal, elas estão no mundo, todos nós estamos, né? Então, de que forma o cotidiano dela, o dia a dia, pode fazer a diferença? Como é que que mudanças ela pode ter, né? Para tentar mitigar essas mudanças climáticas? Ou, né? Talvez mostrar, né? Isso aí já fica o trabalho da gente, né? Tentar mostrar a essas pessoas de que forma tudo que está acontecendo mexe com a vida delas. Talvez isso doa mais, né? Às vezes quando dói, né? Quando dói parece que a mudança ocorre de uma forma mais efetiva, né? Eu acho super relevante que vocês estão fazendo, né? Eu acho muito interessante essa questão de gênero, né? Porque
na verdade, isso está muito implicado na questão da justiça socioambiental, né? E muitas, vamos dizer assim, ativistas, né, que a gente tem pelo Brasil também, muitos arrimos de família, né, são mulheres, e é bom quando a gente vê, por exemplo, uma Joênia Wapchana, né, a primeira indígena, né, dentro do Congresso, né, e eu a conheci antes, né, dela se tornar deputada, então foi muito, interessante, né, você ver assim, que, infelizmente o processo é moroso, né, dessa ocupação de espaços, né, mas a gente vê muitas lideranças femininas e que tem que estar sempre, né, uma luta constante, isso em todas as áreas, né, seja de minorias, mesmo nós, né, enquanto jornalistas mulheres também, né, a gente tem que estar sempre, né, se impondo, né, de alguma forma, não querendo competir porque o outro é homem, não é isso. Mas assim, que a gente é tão, né, boa profissional quanto, né? Então é importante e valorar, né, as pessoas, né, e nessa questão de gênero é muito importante. Pois é, pois é. Me diz uma coisa, como é que tu, e aí trocando um pouco de figurinha sobre processos, como é que é essa tua tentativa de tentar aproximar as pessoas desses temas, né? De temas como ODS e mudanças climáticas. Como é que tu atua nisso? Qual é a tua estratégia, digamos? Bom, dentro assim, das possibilidades, eu faço parte de várias redes, né? Então, tem a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, que você faz parte, tem a REBIA, que é a Rede Brasileira de Informações Ambientais, tem a REBEA, que é de Educação Ambiental. E aí você, necessariamente, não é que você esteja no trabalho de chão com todas essas pessoas. Eventualmente, a gente consegue se reunir, né? Mas assim, dentro dessa Kombi, né, que a gente brinca, né, que todo mundo está no mesmo propósito, as coisas vão acontecendo. Então, esse é um meio, um nicho que também eu acabo disseminando as informações, porque são pessoas que têm ligações afins com a temática. Então, já é uma boa receptividade, né, que a gente encontra. Agora, eu acho que ainda o grande, vamos dizer assim, desafio é justamente de sair dessa Kombi, né? Entre aspas. Isso, jornalistas também falam a mesma coisa, jornalistas, né? De você conseguir extrapolar essa bolha e conseguir um público mais amplo, né? Digamos assim. Eu acho que quando também eu exerci o papel de educadora formal, sendo professora, né, docente no ensino técnico, foi uma outra maneira que eu também consegui transmitir esse conhecimento e essas experiências que eu havia tido, né? Também de ir para Tapajós, enfim, né? Conhecer um pouco essa beleza da Amazônia, enfim, trazendo um pouco de relatos, né? Então, no processo de educomunicação, isso é uma coisa super possível. E também, quando eu estive no ICV, né, que foi na Amazônia Mato-Grossense, eu tive a possibilidade de trabalhar um pouco também com populações rurais, agricultoras familiares em escola rural também com estudantes, né? Nesse processo de Educom. Então, foi uma forma também que eu, de alguma forma, acho que eu pude contribuir, né? E também com outras povos indígenas, com alguns povos indígenas, enfim, comunidades que eu também trabalhei nesse período, né? Eu estive no ICV, também foi um processo, uma experiência muito interessante, né? Com Munduruku, Apiacá, Caiabi. Aprendi muito, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Na verdade, a gente aprende mais do que você doa, né? Assim, né? Porque só a experiência de você poder captar um pouco da sabedoria dessas pessoas, do envolvimento, às vezes, assim, é um pouco mágico até, né, em algumas situações, porque são únicas, né? Você não vai mais passar por isso, né? Então, quando você tem essas pequenas experiências, elas vão te fortalecendo também, né? Então, você aprende demais.
Então, eu diria assim, é um pouco de tudo, né? Um pouco nas redes sociais, é um pouco como docente, é um pouco como educomunicadora. Então, assim, são processos, assim, de um mosaico, né? Não é nada muito retilíneo, né? E ainda é necessário furar essa bolha, né? Eu acho que eu diria isso. A bolha ainda tem que ser, né? Verdade, verdade. E é tudo muito cíclico também, né? Porque eu não posso dizer por mim, porque, assim, eu não posso dizer por mim, quer dizer, posso dizer por mim também, né? Porque eu ia dizer assim, no seu caso, você é de uma geração um pouquinho só mais à frente, eu não tô dizendo que você é uma pessoa velha que tem gente que não gosta disso, né? Não é isso, mas você é de uma geração, acho que uma geração à frente de mim, né? Não sei sua idade, mas assim, pela sua carreira, eu vejo que você é uma geração à frente. E assim, você tem uma experiência que eu não tive, não, vários, claro, né? Que todas as experiências são únicas e pessoais e intransferíveis. Mas eu quero dizer que você viveu uma época que tinha algumas experiências que a minha nunca vai ter, né? Que a minha geração nunca vai ter em relação à participação das conferências, né? Claro que hoje a gente vai ter outras coisas, mas assim, em relação ao passado era outro momento, porque não tinha rede social. Não tinha internet. Então as relações eram outras. As vivências que se tinha nesses locais eram outras, totalmente diferentes. Porque hoje você vai cumprir uma conferência, mas assim, é diferente. Inclusive, desse ano, se brincar, a cobertura vai ser online, né? Porque se brincar, vai ser todo mundo no Zoom fazendo conferência. Enfim, eu tô chutando, mas possivelmente, né? E aí, né, o que eu quero dizer é que, assim, cada fase dessa é muito cíclica, né? Porque você já aprendeu muita coisa, né, há um tempo atrás, agora você está aprendendo outras, e esse aprendizado ele não acaba. Ele nunca vai acabar, porque as épocas são diferentes, as pessoas são diferentes, as demandas, apesar de que, no fundo, o fim que a gente quer é o mesmo, mas as demandas acabam mudando um pouco ao longo do tempo, mudando de acordo com os contextos, claro. Não que a fome vá ser diferente 10 anos agora, 10 anos depois, não é isso, mas os contextos mudam um pouco, né? E é muito engraçado, não engraçado, mas assim, é interessante, né? Que, como você falou, concordo muito, muito, muito. A gente na profissão, a gente parece que ganha mais que dá mesmo, né? Porque a gente parece que está preenchendo, né? O que a gente consegue passar é o que é a sobra, né? Porque a gente nunca vai conseguir passar tudo que a gente vive. Não, assim, são recortes, né? São representações, né? Então a gente já vê, já passa e se alimenta e passa, assim. A gente é um canal, é muito bonito isso, essa profissão da gente. E eu me empolguei, comecei a falar. Não, é verdade. Não, a gente acaba se empolgando mesmo. A gente tem que ter utopias, né? Eu acho que os jornalistas, assim, a gente tem que ter racionalidade, obviamente, né? Mas também tem que acreditar em utopias. Porque senão você, assim, perde assim, o sentido. É óbvio que o jornalismo ele tem uma gama enorme de pautas, de editorias, enfim. Mas eu acho que especificamente na área que a gente atua, é necessário ter essa versatilidade, né? E ter essa sensibilidade para escuta, né? Porque essa escuta vai ser importante até para a gente permanecer com certas pautas e não esquecê-las, né? Porque é muito fácil você, de repente, fazer uma matéria, acabou e tchau. Não, as pautas socioambientais, geralmente, elas estão suitadas, elas têm que estar sendo acompanhadas o tempo todo. E você tem que ter, assim, um certo prazer e ao mesmo tempo, assim, é desafiador, não é tudo tão legal, né, assim. Mas, assim, você tentar se aprofundar nos temas, né, tentar estudar, tentar se aprimorar, escutar também, né, não só fontes institucionais, mas principalmente fontes que tenham sabedoria, enfim, que estão lá vivenciando, né, os problemas, porque senão você fica confinado
a uma coisa muito robótica, né? Que não combina, né, com o jornalismo socioambiental. Você pode até falar do business, né? Da questão, né, do empreendedorismo em outras, mas você não pode perder o lado humano. Eu acho que isso também a gente aprende todos os dias, né? Em todas essas tarefas, seja na mídia independente ou não, não importa, né? Pode também ser na grande imprensa. A gente tem grandes colegas que fazem um jornalismo socioambiental muito bacana, né? Nos grandes veículos. São poucos os profissionais, mas são bons profissionais também, né? Eu acho que a gente também não pode ter ranços, né? Eu acho que mas todo mundo parte desse mesmo universo. E alguns com algumas oportunidades de estar em veículos que estão com mais expansão, enfim, com uma audiência maior, né? Mas isso não difere, né? Quando a gente vê, a gente volta naquele mundinho pequeno, todo mundo se conhece, né? E isso que nos torna também, apesar dos desafios, algo agregador. Que a gente sabe que pode contar, né, em algum momento com essas pessoas também, né? Exatamente. Eu acho que a única coisa que difere, né, os grandes dos pequenos é o dinheiro que entra, né? Porque, aliás, não é só isso. É também a capacidade de conseguir penetração, né? Porque muitas vezes, apesar do jornalismo independente, às vezes, conseguir focar mais, nichar mais, produzir mais, em alguns casos, né? Porque são nichados e é específico daquilo, as grandes mídias, muitas vezes, elas são mais conhecidas, né? As pessoas conhecem, então conseguem chegar às pessoas. Então, é muito importante que seja fortalecido também o trabalho ambiental nas mídias tradicionais e nas grandes mídias, né? E a gente, assim, obviamente, tem que até aproveitar a oportunidade, né? Que recentemente um colega nosso, que é o Alberto, né, faleceu, e ele foi fundador, né, da Revia, da Rede Ambientais, e também do Jornal do Meio Ambiente. Foi um ambientalista, né, um ativista, né, super importante. Então, assim, a gente tem alguns ícones, né, dentro do nosso universo de mídia específica, né, ambiental, como veículos, né, não são muitos. Então, a gente tem vários veículos, né, eu nem vou citar todos, porque de repente esquece algum, né, mas são veículos importantes que lutam, né, para ter essa sobrevida, né, com essa questão de patrocínio, mais como nós mesmos, né, estamos falando, né, dessa questão da mídia independente, né, mas eu acho que o fortalecimento, acho que repetindo, vou, né, acabar repetindo, mas eu acho que é unir utopia com a racionalidade. Então a gente sabe os problemas, sabe, então estão as feridas, né? Mas ao mesmo tempo a gente acredita que alguma coisa pode mudar, né? Alguma transformação. E trazer nossas matérias, enfim, das reportagens, dos artigos e tudo mais, e dessas falas, né, nesses projetos audiovisuais, a gente possibilita externalizar tudo isso. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? Mesmo que as coisas sejam difíceis, talvez não sejam para a nossa geração ainda poder ver algo, né? Quem sabe a geração futura, né? Mas assim, a gente não pode perder, né? Essa esperança também, né? Senão não tem, né? Não tem utilidade alguma que a gente está fazendo também, né? Exatamente. E a ideia é essa, né? A ideia é que as gerações futuras elas consigam ter acesso ao mínimo, né? Ao mínimo que é o suficiente, e isso a gente já está perdendo, né? E assim, muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, assim, cada vez mais rápido, né? Enquanto não houver uma conscientização, né? Aqui a nossa pegada, né? Para quem não conhece, né? Para as pessoas que estão entrando aqui pela primeira vez hoje, a nossa pegada é uma jornalista. Jornalista sou eu, né? É uma iniciativa jornalística ambiental independente focada em cotidiano, sustentabilidade cotidiana. E surgiu a partir de uma demanda minha, pessoal, de uma dor minha, né? Ela é muito forte dentro de mim, porque assim, eu já tinha
alguns hábitos sustentáveis antes, né? Mas há 5 anos e meio, quase 6 anos, né? Em julho vai fazer 6 anos isso. Em julho, vai fazer 6 anos que eu engravidei do meu filho. E foi assim, ó, confirmou a gravidez e eu vi, sabe, eu vi o resultado do exame pelo celular, né, do exame de sangue. E foi assim, e agora, como é que eu posso fazer para que o meu filho, ele já seja sustentável desde a barriga, o mais sustentável possível? Como é que eu posso plantar essa sementinha através dele, de certa forma? Porque, assim, uma coisa, né, eu sozinha, sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quero, se eu quero criar sustentável, eu vou tendo e vou fazendo o meu caminho. Outra coisa é você ser responsável pela educação de uma criança, né, que tá ali, que ela. Eu vou chegar. Eu digo que ela vem zerada, ela não vem zerada de fato, mas né, ela tá ali para ser, né, educada, receber uma educação aqui, né? E eu digo isso porque assim, existem várias religiões, várias crenças, né? Há quem diga que as crianças já vieram de outras existências, enfim, não é o mote da conversa, mas a questão é que a gente é responsável pela educação de um ser e a gente sabe que, de certa forma, isso vai impactar vai fazer toda a diferença, vai impactar o futuro, né? Então, como é que eu vou fazer agora, né, para fazer com que o meu filho seja sustentável, né? Ele tem as escolhas próprias e eu tenho que mostrar os caminhos. Não é uma situação fácil. É uma coisa que é construída no dia a dia, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar e foi daí que eu tive a ideia, né? Foi aí mesmo, no mesmo mês eu tive a ideia de ter uma iniciativa. E na época, a ideia era se chamar Pegada do Bebê. Mas aí, pois é. Mas aí não foi, eu trabalhava o dia inteiro, né? Na época eu era coordenadora de comunicação de um órgão público aqui do estado. E eu trabalhava o dia inteiro, estava grávida, cuidando da gestação, eu tinha perdido um bebê alguns meses antes, então assim, era aquele cuidado, sabe? Redobrado, digamos. E foi passando o tempo, porque eu não tinha como me dedicar a isso, né? E eu não sei como é que foi contigo, né, nesse trânsito aí para a criada do blog, mas no meu caso, eu só vim começar a tirar da cabeça para botar num papel um tempo depois, né? Eu pensei, não, quando eu tiver de licença eu faço isso, jurando que eu ia ter tempo, né? Mãe de primeira viagem, quando eu tive um bebê foi uma loucura, né? E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Aí eu comecei a fazer de madrugada, aí eu via que não dava, porque, sabe? Aí eu voltei a trabalhar, saí da licença e aconteceu que quando, né, vivi, né, o período de fora de licença durante 6 meses e percebi que eu precisava sair do trabalho, eu pedi demissão, né, para cuidar melhor do meu filho e para me dedicar agora ao projeto, que já não era mais pegada do bebê, era a nossa pegada, porque assim, o bebê cresce, né? O bebê vai crescendo. E aí tem o cotidiano da gente, né? Então, por que não a nossa pegada? E foi daí que começou, né? Aí a gente começou com redes sociais, né? Começou com Instagram. E aí, enfim, teve uma longa caminhada aí no meio do caminho, né? Que a gente vai conversando mais à frente, mas né, começou com o Instagram e agora, recentemente, né, passou 2 anos depois, a gente lançou o site podcast. E assim, é muito isso da nossa demanda, né, também, principalmente a gente que trabalha com sustentabilidade. Na verdade, cada trabalho tem muito isso, né, que move a gente, né, e é muito importante que os trabalhos sejam feitos dessa forma, que move a gente, né. Ah, com certeza, né? Eu não tenho filhos, né? Mas assim, eu imagino assim, foi bem interessante essa do bebê. Eu acho que você tem que aproveitar ainda, fazer uma faceta aí do projeto específico para essa, vamos dizer assim, esse período da vida, né? Que é algo inusitado que as pessoas não falam, né? Mas eu acho assim que é que nem a gente vê nos grandes documentos ambientais, né? As futuras gerações, né? O futuro comum. Então, como é que a gente está deixando o mundo para a geração futura, né? Ou então, como a gente está criando, que futura geração está sendo criada, né?
em termos de valores, né, de consciência, de reflexão, de experiência. Então, eu acho que tudo é exemplo. E nesse trabalho da mídia independente, o que a gente pode, né, e é possível, fornecer esse leque de exemplos. Porque, voltando até o meio copo cheio, existe, né? E não é só o meio copo vazio, né? Então a gente precisa encontrar essas personagens. E por meio, né, do trabalho da gente, enfim, dessa busca, né, desses relatos, dessas experiências, a gente acaba ganhando muito, né, agregando muito. Cada entrevista que eu faço, eu aprendo demais, assim. E são pessoas que, muitas eu já até conheço, porque são ambientalistas antigos, de mais de 3 décadas, outros um pouco mais jovens, né, mas são pessoas assim de uma sensibilidade, né, que tem um conhecimento, um repertório que passa para a gente assim, que instiga, né? Eu acho que também a juventude, né, os mais novos, também ter aflorar essa sensibilidade, né? Então, eu vejo isso como importante nesse papel que a gente tem como jornalista independente. Essa possibilidade de trafegar, né? Então, você pode estar tanto falando com um catador de material reciclável, da mesma forma que você fala com um cientista. Porque ambos, né, eles têm o seu valor, né, e a sua contribuição para a sociedade. Então, a partir do momento que você entende isso, compreende, né, essa matemática, né, que não elimina, né, e só equilibra nessas forças, eu acho que a gente está contribuindo também. Exato, exato, está sim, com certeza. E quando você fala, né, em ouvir e dar espaço também de voz, de fala, eu junto com uma outra coisa que você falou, né, sobre pegada do bebê, eu cheguei a fazer, junto com outras jornalistas também independentes, um projeto, foi uma edição só, chamado Mama Fala, que era justamente para trabalhar essa maternidade sustentável, não apenas em trazendo a sustentabilidade para dentro da maternidade, mas também tornando a maternidade sustentável, né? A ideia a gente fez esse evento, eu aqui em Recife, Sara em Fortaleza, ela é da área de educação, ela é jornalista da área de educação, tem um projeto chamado Vida de Ciranda, e Carol, no Rio, e com outro projeto dela, que mudou de nome, enfim, que era a Ciranda Amarela, e a gente fez esse projeto, cada uma nas suas cidades, no mesmo dia, a gente organizou tudo e tal. E a ideia era fazer com que essas mulheres tanto pudessem falar, né, mama fala, do peito para o mundo, né, e falar sobre suas maternidades, como elas sustentam suas maternidades. Então a gente trouxe convidados, né, de diferentes áreas, muitas vezes mulheres que empreendem, para falar como é que elas, né, juntaram a maternidade com o trabalho, com o fato de você sair do mercado também, né, para criar algo próprio, porque muitas vezes a maternidade faz com que ocorra isso, né? Então a gente trouxe também, fez algumas oficinas, enfim, cada estado teve uma programação um pouco diferente, mas nessa linha, né, de tentar tanto deixar a maternidade mais sustentável, como, né, aliás, deixar a maternidade mais sustentável em diversos pontos, né? E é muito interessante quando você faz com que cada pessoa, né, possa falar, né, independente de gênero, independente de etnia, independente de contexto social. É muito importante que essas falas elas cheguem ao mundo de fato, porque senão a gente nunca vai ter um mundo de fato sustentável, né? Porque você excluir, né, não ele tem uma má distribuição, enfim, de renda, e aí a gente entra em outros méritos, né, da questão da segurança alimentar. Se você não consegue vislumbrar que existem todas essas personagens aí, né, deixa que tem o grande empreendedor até a pessoa que está com insegurança alimentar, né, e todos, né,
principalmente, né, a gente chama entre aspas minoria, né, acho que é um jargão que a gente teria que mudar, né, mas é o que a gente fala, precisam ser ouvidos, né, e principalmente assim, não tendo um preconceito. É necessário a gente, obviamente, a gente sabe que algumas personagens são de difícil entendimento mesmo, né? Psicossocial, né? Mas, de uma maneira geral, esse feeling para as pautas socioambientais também a gente acaba tendo com o passar dos anos. Vendo essas mazelas, né? Vendo esse trabalho dos ativistas, né? Por todo esse Brasil, né? De vários Brasis, né? Que na verdade a gente vê situações assim mais díspares, né? Que você possa compreender, né? Que chegam infelizmente até a morte de ativistas, né? Que a gente, o Brasil fica nas primeiras colocações anualmente, principalmente indígenas, quilombolas, agricultores familiares, né, que estão nessa, vamos dizer, nessa labuta e com pouco espaço, né, de acesso para serem ouvidos também. Então, eu acho que o fortalecimento também da mensagem, né, dessas personagens é extremamente importante. E os nossos canais independentes têm essa possibilidade. Então, a gente tem que usá-los da melhor forma possível. Como também de cientistas maravilhosos, né, que são humanísticos, né, no termo mais abrangente da palavra, eles conseguem passar a ciência e exercer a ciência de uma forma digna, né, que nos contribui. Então, eles precisam ser ouvidos, porque é a esperança, né? Porque sem a ciência também, o que seria de nós? Então, são os elos, né, que a gente tem que fazer nessa teia, né, de várias personagens. E que é uma delícia. Por sinal, né, fortalecendo, né, essa nossa labuta, né, temos aqui, né, uma das participantes aqui que estão ouvindo a gente, Marcela R. Sintra, ela agradece, né, parabeniza pela live, e ela pergunta, né, ela queria saber, né, ela botou assim, boa noite, queria saber se vocês têm dicas de como começar, de como podemos começar a entrar nesse meio do jornalismo ambiental. Sou jornalista, também trabalho com foto e vídeo e gostaria muito de atuar nessa área. Bom, bom prazer, né? Eu acho que não tem receita de bolo, né? Primeiro, acho que você já começou bem, afinidade. O primeiro momento, assim, que eu acho importante é você estudar. Eu acho que é necessário você se inteirar das principais pautas, do que vem a ser socioambientalismo, o que é justiça socioambiental, quais são as principais, vamos dizer, pautas nacionais e pautas internacionais, se identificar, né, com os temas também, porque no próprio socioambientalismo a gente estava até comentando, você tem vários, inúmeros temas, e às vezes você tem mais afinidade com alguns. Então, se você tem afinidade já, até pelo seu exercício de profissão, né, se você é jornalista, é interessante, de repente, você dar uma guinada e se aprofundar mais nessa área. Porque pauta não vai faltar. E as pautas socioambientais também, ao mesmo tempo, de economia. Eu travei, o Sucena travou, gente. Entrando, por exemplo, Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, tem a Rede Brasileira de Informação Ambiental. Eu acho que é interessante entrar em sites do PNUMA, né, que é o braço do meio ambiente da ONU, para se inteirar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, já dá uma boa conja, né, de pautas socioambientais. E ter essa visão que ela é transdisciplinar.
Então, ela não vai estar sozinha na caixinha só do ambiental. Ela vai poder estar em qualquer lugar, né? E a gente está falando de saneamento básico numa pauta de cidade, você está falando de meio ambiente, falando de resíduos sólidos, falando de segurança alimentar, de agricultura familiar, está falando de meio ambiente, está falando de agrotóxico, você pode estar numa editoria, né, da área de agronegócios, né, ou algo parecido, você está falando de meio ambiente. Está falando de economia criativa, economia solidária. Você está falando de meio ambiente. Então, assim, você está versando, né, sobre essa área, talvez já na sua prática do dia a dia. É que necessariamente nem todos os veículos têm uma editoria específica, né? Às vezes é saúde, né? Entra meio numa mescla, né? Ciência, né? Então, tá meio transdisciplinar. Aí seriam as minhas sugestões, né? Ela colocou aqui que pretende trabalhar mais na área oceanográfica, focando mais em assuntos relacionados ao oceano. Ah, sim. Tem um trabalho aqui no Instagram, que eu não sei se você conhece, que é a Liga das Mulheres dos Oceanos. Eu não sei se é assim que tá, mas você botar lá na busca, né? Eu acho que pode ser interessante, né? Conhecer, porque, enfim, pode abrir, né? Abrir o leque de ideias, né? E de pessoas também que estão trabalhando, né? Não sei se Sena conhece Eu cheguei a alguma outra. ingressar na Liga, eu cheguei a ingressar na Liga das Mulheres, né, pelos oceanos. É uma ação bem bacana, que não tem só jornalistas, né, tem oceanógrafos, tem biólogas, tem bastante gente, né? Então, elas têm uma página no Face, tem o site, que já é só procurar, dá para o Instagram também. Então, eles estão bem, agora estão bem focadas, né, nessas questões da década, né, da conservação, década dos oceanos, enfim. E também com as mulheres que são protagonistas, né, nessa área. Então, tem algumas matérias que têm saído, também algumas propostas até para o Congresso Nacional com relação à temática, porque tem muitas especialistas que estão nesse grupo. É bem interessante, assim, já que você gosta, né, desse viés, é uma boa fonte aí para poder. E também acho que um jornalista muito bom também, que é um site. Ai, agora me fugiu. É o Rodrigo Mesquita. É o Mesquita que ele tem sobre o mar, né? Que ele também tem um site muito bom que tem pautas bem interessantes. E tem alguns links nas redes sociais do Facebook de oceanografia e biodiversidade oceânica, que também são interessantes até para você ver algumas pautas, de algum estudo. E também pesquisar as cadeiras, né, da academia voltadas à área do oceano, como na USP, né? Tem assim grandes, o Alexandre Turra, que é um coordenador, né, dessa área. Enfim, no Nordeste tem vários expoentes, né, nessa cobertura também, bem interessante, das universidades federais. Eu acho que tem caldo aí para bastante coisa, né? Desde a liga, né, até esses acadêmicos também. Ela falou aqui, né, que acompanha também, e Paula chamou. Nossa, Paulina tem muitos episódios interessantes, né, no podcast. Né? Aliás, não só no podcast, mas em tudo onde ela atua, ela sempre está trazendo pessoas, né, da área e, assim, um trabalho muito legal o trabalho dela, que para quem não conhece, vale a pena conhecer, né, depois você fala aí no chat de onde você é, só pra gente saber, Marcela. Ela tá agradecendo, disponha, aqui é o canal de conversar mesmo. Com certeza. E aí eu queria né, dizer a vocês que a gente já está há mais de uma hora conversando. Tempo bom, passa muito rápido. E aí eu queria, né, aproveitar assim, para você deixar o seu recado. Você é minha conterrânea, tipo minha, Aline?
Recifense, é. Ah, que ótimo, bem-vinda. Morando atualmente em Brasília, ela. Olha só, que Bom, bacana. pois é. Enfim, queria que você aproveitasse o espaço, Sucena, dissesse, né, desse seu recado, claro, final, né, mas dissesse também como as pessoas podem ajudar, né, se existe já alguma forma de ajudar os projetos, ou simplesmente, né, diga onde é que as pessoas podem achar os projetos, para que as pessoas cheguem a você, né? Bom, eu agradeço, né, o convite, Aline, muito bacana. Eu acho que foi um diálogo super produtivo, né? Conhecer também o seu trabalho, né? A sua trajetória. No tocante, assim, a recado, eu acho que vou ser um pouco repetitiva, mas para a gente nunca perder o estímulo, apesar de tudo, né? De todo o contexto nacional e internacional que a gente vive. E quanto aos canais, bom, convido a todos, né, que estão nos ouvindo, assim, para poder se inscrever no canal do YouTube, né, que é Sustância da RESC, que lá tem Muito os programas, importante. né, o Voz dos Biomas e o Eu, Nós, Nosso Meio Ambiente Abdoc. Acompanhar nas páginas do Face, que o blog também tem página no Face, como o Eu, Nós também tem. Então, fiquem à vontade, né? E também interagir, né? Quando vocês virem as matérias, acharem interessante, ou quiserem compartilhar, ou trocar algumas ideias também, fiquem à vontade, né? Eu acho que o canal lá, né, de diálogo está aberto, né? E às vezes até sugestões de pauta, né? Na medida da possibilidade, às vezes a gente acaba tendo afinidade, né, com relação a pautas do Nordeste ou de outras localidades do Brasil. Para mim é super importante conhecer essas personagens que são assim, como é que fala? A gente vai garimpando, né? Então, para mim também seria um prazer, né, ter esse diálogo aí com vocês. E obrigada novamente, né, pelo convite. Ô, mulher, disponha, para mim é um prazer também poder receber, né, você conhecer também seu trabalho, né, aproveita e diz aí como é que tá escrito, né, no YouTube, né, porque se a pessoa vai procurar pelo nome, o seu nome, ou se vai procurar pelo, né, pelo voz, assim. Os programas, eles têm as playlists, né? Então, Vozes dos Biomas está como Vozes dos Biomas, a playlist, né? E o Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc está também com esse nome. E o canal é meu nome, né? Sustena, que é bem diferente, né? Escrada, né? Depois dá para escrever, é S. Então, vocês podem encontrar dessas diversas maneiras. Mas o canal é justamente o meu nome e as playlists dos nomes dos programas. E o blog tem sua página também, que é cidadãosdomundo.webnode.com. E ali tem todos os artigos que eu comentei, que são cerca de 800 até agora, mais a lista dos nomes dos biomas e do Eu Nós também, que tem os links, né, para entrar nos programas. Pois bem, gente, é isso. Se inscreva no canal do Sucena, porque é muito importante, né? Isso não custa dinheiro, mas ajuda, inclusive, a dar visibilidade ao canal e, quem sabe, né, fazer o canal ser rentável, porque a ideia é que, né, que as mensagens que são boas de fato, né, que fazem a diferença, elas sejam rentáveis também, né? E, né, não somente, né, vídeos aleatórios, né, muitos vídeos aleatórios ganhando milhões, né, e as mensagens que precisam chegar, né, não ganham dinheiro. Como é que pode? Não pode. Então sigam o canal Sucena, sigam outros canais também, né, que vocês porventura conhecem, acreditem no trabalho, vocês queiram, né, contribuir de alguma coisa. Ah, não tem dinheiro para contribuir, né, porque alguns projetos têm, né, algum tipo de projeto de colaboração mesmo, né, tem uma vaquinha da vida, né, não necessariamente vaquinha, né, mas existem alguns... Eu travei ou tu travou? Não sei. Gente, não sei. Escreva no chat que tá rodando aqui para mim. E agora? Só mais uma
Oi? Eu havia esquecido o nome da dica para dar para a colega, né? É Mar Sem Fim. É um outro site que é muito bacana, assim, para consulta, né? E também eu acho que falar de outros canais, né, só de uma maneira geral, que também são interessantes, que já passaram até por entrevista aqui com você, né? A Envolvente, a Agência do Nordeste, tem a revista, né? Eco 21, tem vários outros, a Plurale, né? Insight, que também são revistas bem interessantes aí na área socioambiental. A Exato. A Amazônia Real e a Amazônia Latitude também, muito bacanas. Exato, exato. E aí, fortaleçam, cheguem junto dessas iniciativas, vejam como vocês podem colaborar. Mas, assim, sem pensar em dinheiro, vocês podem chegar, ó, curte no Instagram, segue no Facebook, Twitter, YouTube, porque isso já ajuda, né? E não ajuda somente em questão numérica, não. Ajuda porque a informação vai estar chegando a vocês, né? A cada um de vocês que estão seguindo. E quando a informação chega, né, a mudança também chega, porque a gente se sente, né, sensibilizado com aquilo que a gente conhece. Né? Quando a gente não conhece, às vezes aquilo ali não faz diferença, porque não está perto, né? Não toca, né? Não me atinge. Mas quando a gente começa a se aproximar, né, as coisas parecem que fazem mais sentido. Então isso é muito importante. É muito importante que essa mensagem, as mensagens cheguem a vocês. Se vocês quiserem, né, conhecer outras iniciativas, vocês podem ir no Google, né? Ou vocês podem também, aqui na nossa pegada, a gente está fazendo essa série, né, de jornalismo ambiental independente quinzenalmente, né? A cada 15 dias a gente traz um desses empreendedores, né? Um desses jornalistas que estão criando iniciativas. Temos muitos, né? Por incrível que pareça, temos muitas iniciativas aqui no Brasil. Lá no site da nossa pegada, né, a gente ainda não trouxe aqui pro feed do Instagram, mas lá no site vocês já podem ver, né, um pouco do mapeamento, né, que a gente está fazendo. Né? Na verdade, a gente publicou no lançamento do site. A gente vai até atualizar, né, porque a gente já descobriu novas iniciativas depois. Então, vocês podem conferir, tem um mapeamento lá dizendo tudo, né? Dizendo que qual é o nome, o que faz, né? Quando foi fundado, como achar, como encontrar nas redes sociais, quais são as redes sociais, qual é o site, como é que as pessoas podem colaborar, né, com essas iniciativas. Então, assim, cheguem junto, né? Para quem não conhece Sucena, chegue junto Sucena. Para quem não conhece a nossa pegada, chegue junto da gente. Agradeço muito a todos vocês, né, que passaram por aqui, né, que vão passar, né, porque tem pessoas que assistem depois. Né? E agradeço a Sucena, foi um prazer, né? Está sendo um grande prazer conversar com você. Espero que a gente continue esse papo fora das telinhas aqui, né? E que a gente possa, né, fazer, né, parcerias, inclusive, né? Porque o mundo é isso, né? As pessoas se dando as mãos, né, para que a gente consiga ir mais longe. Gratidão, que assim seja para todos nós aí. Gratidão, gente. 1 minuto e 22 de live, ó. Bom fim de semana. Até a próxima. Até mais. Até.